lá, então. Quem gostaria de nos elevar a Deus em oração nesse primeiro momento? Quem poderia? A Eu Osana? posso orar. Vou orar. Por gentileza, Osana. Amado Pai, bondoso Deus, estamos em Tua santa e bendita presença. Primeiro, Senhor, porque reconhecemos que se não for o Senhor, nós não teríamos chegado até este momento. Nós te agradecemos, ó Pai, pela providência deste estudo para nós mulheres da IBBC. Agradecemos pela pessoa que se preparou para que este momento acontecesse e por cada irmã participante, ó Deus, deste grupo, por cada visitante. Nós te agradecemos porque tudo provém do Senhor e para a glória do teu santo nome, Senhor, é que separamos este momento de estudo. Queremos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor dirija a nossa mente, nossos pensamentos, ó Pai, para, Senhor, aproveitarmos o máximo deste estudo e aplicarmos em nossa vida diária, Senhor, meu Deus, para que o teu nome seja conhecido através, ó Deus, de nossas vidas, por meio da nossa vida, aonde quer que cada uma de nós passemos, ó Deus, que possamos exalar o bom cheiro, o perfume suave de Cristo Jesus em nós. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos e te pedimos que, ó Deus, a direção do Senhor venha sobre nós nesta hora por meio, ó Deus, da pessoa que estará ministrando. Nós louvamos o teu nome, te agradecemos e na total dependência do Senhor, já professamos, ó Deus, aqui a nossa gratidão e a nossa devoção ao Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. E fazemos esta oração no nome santo e bendito de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Seu áudio está desligado, Suzy. Perdão. Perdão, gente. Então, olha, semana passada, nós paramos naquela parte em que Esther convoca o jejum para que, após isso, após o jejum, ela fosse falar com o rei. Então, o povo estava numa situação terrível, porque iam ser mortos, ia acontecer o pior genocídio ali, e tudo por conta do povo de Deus, que era, nessa parte da Bíblia, representado aqui por Mordecai. Ele não se curvava a Amã, que era o braço direito do rei. Então, Amã, enfurecido com essa situação, porque não suportava que alguém não se curvasse diante dele, ele, então, colocou ali esse decreto através do rei para que o povo fosse morto, o povo de Mordecai, que era o povo de Esther. Então, Deus conduz toda a história para que Esther fosse escolhida rainha e colocada ali para que o povo, por intermédio dela, fosse salvo. Nós já vimos muitas coisas aqui sobre isso e nós vamos avançar e concluir o estudo de hoje de Esther, que é um livro muito inspirador. Então, nós vemos aqui que tudo foi resolvido depois de 3 dias de jejum. 3 dias de jejum e oração intensa. Então, Esther convocou o povo porque ela corria um risco de vida muito grande de entrar na presença do rei, sem ser chamada.
Então, ela convocou o povo para fazer esse jejum, porque ela queria, então, falar com o rei. Ela foi instruída por Deus com muita sabedoria, porque ela não falou, quando entrou na presença do rei, ela não foi falando logo o que estava acontecendo. Ela determinou, pediu para o rei estendeu o cetro para ela, ele usou de benevolência para com ela, nós vimos isso também na aula passada, e concedeu a ela a oportunidade de lhe oferecer um banquete. Então, ali foi oferecido ao rei um jantar, e chegou o dia do grande jantar, né? Nós vemos um princípio aqui muito importante, que é o princípio da oração e do jejum. E eu separei aqui algumas palavras que definem o jejum. O que é o jejum? O jejum nada mais é do que um tempo enorme na presença de Deus, um tempo reservado para a oração. Por quê? Porque o seu coração está contrito, é um tempo de contrição, diante de Deus. Contrição seria, assim, um estado mais íntimo da sua alma com Deus, num sentido de clamor intenso, um clamor intenso diante de Deus, uma rendição total e completa, é estarmos assim rendidos. Senhor, eu não tenho saída a não ser o Senhor na minha vida. Um dia de jejum e oração significa isso para Deus. Significa que aquele filho, aquela filha, está deixando tudo de lado para se prostrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e pedir um clamor, e orar, e buscar, como diz a palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim diz a palavra de Deus. Isso é um tempo de jejum. Um tempo de estarmos prostradas na presença de Deus, de forma verdadeira, com o coração entregue. Isso é jejum. É o coração entregue. Você ora intensamente buscando a Deus. E nós vimos isso através do exemplo da nossa irmã Lucilene, que orou pela sua família, que ela fez 40 dias de jejum, ela testemunhou aqui, semana passada, né? 40 dias de jejum. E ontem, eu tive o privilégio de, depois do culto, nós vimos aqui para casa e jantamos junto, foi muito bom, o esposo dela, ela, as filhas, e nós aqui também aqui em casa, e ela pôde me explicar como é que foi esse tempo de jejum, sabe? E o que Deus tem feito são grandes coisas na vida e na família da irmã Lucilene. Vale a pena, vale a pena. E a última coisa mais maravilhosa que o Senhor está fazendo na família dela é que ontem foi inaugurado o novo templo da Vila Estação. A unidade era uma das unidades da nossa igreja, agora é a igreja independente da Vila Estação. E é incrível como essa novo templo da igreja, ele está localizado exatamente na rua onde estão a maioria dos parentes da Lucilene. Olha como Deus age. Deus já trabalhou dentro da casa dela, com a mãe e os irmãos, e agora está indo para a parentela, com a igreja instalada ali. E os parentes ficaram felizes de saber que a igreja está lá.
E uma das parentes dela já foi no culto de inauguração ontem. Então, é motivo de nós agradecermos muito a Deus e de vermos o agir de Deus por conta de um dia de jejum e oração. Olha, gente, como Deus age. E se nós fôssemos aqui contar todos os nossos testemunhos, ó, Lucilene entrando aí. Glória a Deus, Lucilene. Deus abençoe, viu? Estou contando aqui o seu testemunho, Lucilene. Amém. Boa noite a todas. Boa noite. Mas aqui a gente não estava conseguindo. Mas que bom que deu certo. A sua sogra está aqui. A sua sogra, minha filha. A Maria Joelma. Já falei com ela. Glória a Deus. Um beijo, sogra. Te amo. Então, eu estou contando aqui, nós estamos lembrando, Lucilene, do seu testemunho de oração e jejum. E nós estamos aqui lembrando do que Esther fez, que foram 3 dias de jejum e oração. Ela proclamou esse dia e Deus trouxe a salvação. Então, Deus pode nos dar, minhas irmãs, grandes soluções, grandes conquistas, segundo a vontade dele. É claro, sempre. Nós não vamos exigir nada de Deus. Nunca podemos exigir de Deus que o Senhor faça. Mas a palavra de Deus nos diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Então, chega na presença de Deus, minha irmã, com seu coração contrito, com seu coração fervendo de amor por Deus, com seu coração rendido a Ele, para você ver que Deus abre realmente as portas dos céus para te abençoar. E a palavra de Deus diz isso. Faça um dia de oração e jejum. Faça prova. Deus fala isso também. Mas nós nos colocamos diante de Deus sempre num ato de realmente de nos rendermos aos pés dele. Então, ele nos abençoa, assim como pôde abençoar Esther nesse jantar, nessa providência de Deus que Deus trouxe. Deus trouxe um grande livramento. E tudo por conta de um dia de jejum e oração. Você imagina, o povo todo de jejum. Era criança, era idoso, era todo mundo sem comer. Era todo mundo. Num só objetivo, num só propósito, de buscar a Deus. Então, geralmente, todo mês, eu acredito que tem o jejum e oração na nossa igreja. E com certeza nós temos uma causa para colocar diante de Deus. Então, nós podemos exercer isso. De tirar um momento do nosso dia para ir lá orar. E grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas, grandes coisas. Então, realmente vale a pena. A Lucilene me contou que era um jejum que ela fazia de manhã até as 2 horas da tarde. Que ela se rendia a Deus, né, Lu? Para orar ali pela sua família. E realmente nós vemos isso. Que bênção, Lu. Antes desse processo, dessa experiência, eu chamo de experiência. Sim. A minha família era toda católica, não praticante, mas arraizada no catolicismo e espírita. Era Sim. Todo mundo cachaceiro, forrozeiro, perdido. Então. Aí eu fui a primeira a me converter. Eu lembro quando eu me converti, que eu tive um encontro mesmo com Jesus. E eu lembro quando eu me batizei, quando eu apresentei minha filha, não tinha ninguém da minha família na igreja. O pastor Gendro falou, a família da irmã Lucilene pode vir para o altar. Não tinha ninguém.
Só os dois missionários que me acompanhavam, que é o pastor Fábio e a sua esposa, a Silvana, só. Tinha ninguém. E ainda minha mãe ficou 7 dias sem falar comigo. Gente! Deus usou a vida do irmão Carlos, do Depósito Bom Sucesso, para vir até a minha casa. Ele nunca tinha vindo na casa da minha mãe. O Carlinhos! Isso! Ele veio do nada, assim, do nada de Deus. Aí, na conversa entre os dois, a minha mãe falou que estava triste, chorando, falou o motivo. Aí ele foi e conversou com a minha mãe. Mal sabia minha mãe que ele era membro da Batista. Olha isso! A estratégia de Deus! Aí depois que ele conversou com a minha mãe, ela ficou em paz. Falou que é uma igreja abençoada, que eu estava no caminho certo, que ele conhece o pastor. Daí Deus começou a trabalhar. Aí depois eu tive esse pensamento. Eu falei, já que ninguém veio no meu batismo, ninguém veio quando eu apresentei minha filha, eu vou fazer um propósito com Deus pela minha filha. E todo mundo foi para a igreja, glória a Deus. E alguns estão no caminho e outros já conhecem o caminho. Aí cabe tomar a decisão, mas a grande maioria está servindo o Senhor. Não tem mais festas, não tem mais bebedeira, acabou. Glória, glória, glória. Esse é um testemunho vivo de um dia de jejum e oração, do resultado. É bênção, gente, é bênção. Então, vamos lá para o nosso estudo. Vamos ler Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5. Versículo 7, tá? Esther, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá. Então, no versículo 6, Esther pergunta, o rei pergunta para Esther qual era o pedido dela, né? Então, ela respondeu assim, meu pedido e o meu desejo são o seguinte, se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então, farei o pedido que o rei me concede. O versículo 9. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Então, nós vemos aqui que Amã ficou todo satisfeito e feliz, né, por ter sido convidado para esse jantar. E chegando na sua casa, ele disse à sua esposa e aos seus servos ali, né, que estava feliz, mas que estava triste só por uma situação, a situação deste homem que não se curvava para ele. Então, aqueles amigos dele, juntamente com a sua esposa, disseram para ele assim, é fácil resolver isso. Manda fazer uma forca para ele, de 22 metros de altura, lá no versículo 14 que está falando. E pela manhã, aí amanhã de manhã, você fala para o rei enforcar esse homem, Mordecai. Então, foi essa a sugestão que foi aceita por Amã, e Amã mandou, então, levantar a forca. Aí, o que acontece? O que aconteceu aqui, depois disso, nós vemos que Amã já se preparou para fazer a forca e o jantar ainda não tinha acontecido. Então, nessa manhã seguinte, Mordecai já poderia ser enforcado.
se não fosse a ação de Deus. Então, nós vemos o seguinte, que Deus intervém na nossa história. Deus intervém na sua história. Mesmo que você não tenha condições nenhuma, que você não tenha saída nenhuma, Deus intervém na sua história, minha irmã. Assim como Deus intervém na história de Mordecai e de Esther aqui. Nós vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu? O rei, na madrugada, teve um sonho. Vamos ler aqui o capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Você imagina, na madrugada o rei não consegue dormir. Pela ação do Espírito Santo. Que Deus não pode, o que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Deus faz por nós. Então, minha irmã, continua firme na presença do Senhor. Nada te tire da presença do Senhor. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então, o rei perguntou. Então, naquele livro que o rei mandou buscar de madrugada, ele começou a ler ali que Mordecai tinha sido um grande, tinha agido para livrar o rei da morte, né? E foi ler justamente essa parte. Foi Deus que trouxe isso, né? Então, o que nós vemos aqui? Então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Aí o rei pergunta, mas o que aconteceu? A gente fez alguma coisa para agradecer esse homem que livrou a minha vida da morte? Aí os servos do rei que o serviam, responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. Olha só, esse homem de Deus tinha feito um grande livramento, né, para o rei, e ele não recebeu nenhuma recompensa. E por conta disso, ele não ficou ali querendo honras para si. A hora certa chegou de ser recompensado, olha só. E o rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do Palácio Real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Então, nesse momento, Amã chega até o rei com a forca pronta, já para pedir para que Mordecai fosse enforcado. Ali, imagino que pela manhã. Então, o rei mandou que ele entrasse, chamou Amã. Amã entrou e o rei lhe perguntou, o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim, a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Pensou com ele mesmo, né? Que era ele, né? O dono dessa honra. Por isso, ele respondeu ao rei, quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta, é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã queria honras para si, né? Ele queria. Então o rei disse a Amã, olha só, vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Olha só. Então, segundo o ditado popular, deu com os burros na água, né? E nós vemos que
ele ficou ali com seu coração irado e se questionando, né? De onde que o rei foi tirar essa providência. Vamos continuar lendo aqui. Ele está sentado junto à porta do rei e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Então era para ele fazer exatamente tudo o que ele mesmo tinha dito de honrarias para Mordecai. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Olha os amigos, né? Os amigos dessa hora. Enquanto eles ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Então, não deu nem tempo dele pensar em mais nada. Já foi chamado para o banquete. Nós vamos aqui, então, para o texto do livro. Nós já fizemos aqui um panorama, né? Lendo a Bíblia, a gente faz um panorama. A Bíblia é completa, né? A Bíblia é completa. A gente lê, a gente quer devorar mais ainda, mais ainda. Então, nós vamos aqui para a pergunta número 4, que diz assim, da página 102. Depois as irmãs respondam as outras. O rei Xerxes não só diz sim ao pedido de Ester para salvar seu povo, como? Deixa eu ver se é essa a pergunta mesmo. É essa. Como coloca uma coroa na cabeça de Mordecai e abençoa a família dela. Então, nós vemos aqui que, vamos ler um pouquinho mais da palavra de Deus no capítulo 7. Vamos continuar um pouquinho mais para frente. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então ela disse: se eu tiver obtido o seu favor ao rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendidos como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei com uma dessas coisas. Então o rei perguntou à rainha: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? E Ester falou ali: o adversário e inimigo é esse malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho,
Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Amã se prostrou aos pés de Ester, pedindo misericórdia, né? E o rei viu aquela cena e achou que Amã estava querendo desonrar a sua esposa. Então, o rei acabou de dizer essas palavras e, quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então, Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. Então Amã foi ali enforcado. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então nós vemos aqui que Deus pode mudar a história. Nós vemos também que Ester teve muita sabedoria. Ela não foi falando de uma vez o que estava acontecendo. Ela queria perceber primeiro o terreno que ela estava pisando. Ela foi para preparar a terra. E muitas vezes nós, mulheres, a gente já quer resolver da primeira vez, né? Na hora. Ah, eu falo é na hora. Eu tenho a resposta é na hora. Eu quero resolver já. Mas precisamos ter a sabedoria de Ester. Calma. Primeiro, estuda o ambiente. Veja como é a pessoa que você precisa falar. Estude o melhor momento. Que nós possamos ter essa sabedoria. Eu também. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso disso. Então, precisa ter cautela, paciência, sabedoria, pensar antes de falar. Muitas vezes a gente vai falando, né? Sem pensar. Não, pensar antes de falar. Até quem fica quieto, a Bíblia diz que é tido por sábio. Já viu esse versículo? Às vezes a pessoa fica quieta e é passado por sábio. Porque quem fala demais... quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Tem um ditado que diz assim. Então, nós precisamos ter muita sabedoria. Ter a sabedoria dessa mulher. E agora sim nós podemos responder essa questão. O rei Xerxes não só diz sim ao pedido de Ester para salvar o seu povo, como coloca uma coroa na cabeça de Mardoqueu e abençoa a família dela. Quando foi uma ocasião em que Deus lhe deu mais do que você havia pedido? O que isso lhe mostra a respeito do Senhor? Então, você já deve ter recebido algo de Deus, que foi muito mais do que você tenha pedido, né? Então, o que isso lhe diz a respeito do Senhor? Isso nos diz que Deus, ele nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. E ele é um Deus misericordioso que sabe, entende as nossas dificuldades, as nossas necessidades, as nossas tristezas e as nossas angústias. Ele conhece o que vai lá no profundo da nossa alma. E nós temos que fazer o quê? Orar, buscar, orar até Deus nos responder, com o coração contrito assim mesmo, como fez Ester e o seu povo. Então fechar a porta do seu quarto e ter um tempo com Deus, de oração, de busca e de verdade diante de Deus, sabe? Porque isso faz a diferença. E o texto da palavra de Deus é riquíssimo, né? Porque depois que Amã é enforcado e morto, Deus dá o livramento para o povo.
Deus dá o livramento. Então, aqui no livro, nós vamos continuar lendo aqui na página 102, que diz assim: Esther consegue salvar o seu povo, graças à sua disposição de se aproximar de Xerxes, que era considerado o rei dos reis, né? Ela foi até o rei para fazer o seu pedido. Quando Jesus chega à terra, ele revela o que acontece quando nós, da mesma forma, nos dispomos a nos aproximar de Deus. E ele é o verdadeiro Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós podemos nos achegar a ele com nossos pedidos. Os evangelhos estão repletos de histórias de pessoas de todas as classes sociais e tipos de vida, desejosas de se aproximar de Jesus e falar-lhe das suas necessidades, e Cristo jamais as manda embora. Então, Cristo nos recebe como filhas amadas. E ele nos recebe, e ele fala: vem, minha filha, eu estou aqui, eu te estendo a minha mão. Para isso que você acha que é impossível, para mim, nada é impossível. Me busca. Me busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz a palavra de Deus. Entra no trono da graça com ousadia, com confiança que o Senhor nos ouve. Não há nada que Deus não possa fazer. Então aí... Suzy, Sim, amor. Quem está falando? é a Tati. Oi, Tati. Sim. Eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo em Sim. setembro do ano passado. Eu saí aqui à noite junto com a Júlia no carro. Sim. Estou trabalhando com venda de roupa, né? E aí uma cliente me ligou e falou assim: vem buscar o dinheiro aqui. E como ela é uma pessoa que quando fala você tem que ir na hora, aí eu fui, né? Uhum. E é ali perto da nossa igreja, um pouco distante, mas eu passo em frente da nossa igreja para ir lá. Quando eu estava voltando, eu comecei a passar mal. E aí eu comecei a perder o sentido do lado esquerdo do corpo. E quando a gente foi passando em frente à nossa igreja, aí quando chegou ali no Largo da Feira das Cubas, aí eu tentei falar para a Júlia o que estava acontecendo, mas aí eu não conseguia falar. Nossa. E passando ali na frente da nossa igreja, aí a única coisa que veio para mim foi: clame por mim. E aí eu comecei a chamar por Jesus, quando chegou ali na frente da nossa igreja. E eu vim chamando por Jesus, a única palavra que saía da minha boca. E eu não tinha consciência para parar o carro. Eu não conseguia pensar nisso na hora. Quando chegou ali no Vila Joia, tem um farol ali na frente de uma padaria, ali eu perdi todo o sentido, do lado esquerdo do corpo todinho. E eu vinha clamando por Jesus. E consegui chegar até em casa. Eu falo, não foi eu que cheguei. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo, toda vez que eu fico emocionada, porque foi um livramento muito grande. Podia ter batido o carro, podia ter batido tudo. E aí eu cheguei em casa, e a única palavra que eu falava era Jesus. E por eu ser muito brincalhona com as crianças, quando eu cheguei em casa, a Júlia falou pro pai dela, pegou uma folha e um papel, e foi dar na minha mão para me escrever o que eu queria falar. E aí ela falou assim: pai, a mãe tá com brincadeira, a mãe não fala nada com nada. Parece que tá falando coisa com coisa. E aí as crianças já veio tudo em cima, né? Querer saber o que estava acontecendo. Aí o Nando falou: gente, sai de cima, a mãe não tá bem. Aí ele falou assim: o que você tem? Aí eu falei para ele, aí repeti Jesus para ele e repeti cansaçada. Aí ele falou: vamos no quarto ali para você descansar então. Aí nesse momento aí ele viu que eu não estava bem, meu olho estava estalado. Ele só me colocou, falou: não, você não vai ficar aqui não. Me levou para o hospital. No meio do caminho, eu tive uma convulsão.
Aí eu convulsionei ali perto da padaria Tita, ali em Brás Cubas, e fui tendo convulsão até o Santana. Chegando lá, aí ele implorou para o médico me atender por conta que a pandemia estava em alta, né? Muito forte. Uhum. E aí eles estavam, acho que, não sei o porquê, estavam com muita dificuldade no atendimento. E aí o Nando começou a implorar e já pediu, aí eles levaram lá para dentro e o Nando, mais o Leandro começou já a orar e a família da dona Marta orando pela minha vida. Chegando lá dentro, aí foi feita uma tomografia, né? Na hora, eu em convulsão, eu ainda estava em convulsão, fizeram a tomografia e eu tive um AVC em setembro de 2021. Do ano passado. E ali, isso, o ano passado. E aí eu fiquei, o médico falou, eu fiquei algumas horas lá no hospital e por conta da pandemia eu não podia estar lá, né? Aí fiquei lá, tomei a medicação, o que era necessário, e voltei para casa. Aí comecei a tomar uma medicação que aí eu tenho que tomar para o resto da vida. Essa medicação me deu muitos problemas no começo. E aí a gente começou a orar a Deus, pedir a Deus, e aí foi passada outra medicação, que agora eu estou conseguindo me dar bem com essa outra medicação. Eu estava proibida de dirigir, não podia ficar só. Eram várias restrições, sabe? E foi um período bem difícil, né? Não fiquei Graças a sabendo Deus. disso, não. Foi porque a gente estava, né, naquela pandemia, não estava indo para a igreja e tudo, né? A igreja estava fechada, né? Então foi um período muito difícil. E eu falo assim, eu dou o meu testemunho, porque se não fosse Deus na minha vida, eu acho que eu não estaria aqui para contar, né? Eu com a Júlia dentro do carro, para entrar na minha garagem, tem que fazer uma manobra para guardar o carro. Eu fiz essa manobra, eu coloquei o carro dentro da garagem. Aí, assim, quem conversou falou, mas como você conseguiu? Eu falo, foi eu. Não foi eu. Foi o Espírito Santo. Não foi eu que vim sentar. Foi o Espírito Santo de Deus que me trouxe até aqui, que guardou a minha vida e a vida da minha filha. Então, Glória a Deus. Eu falo, foi período muito difícil. Tata, até a sua casa, viu? Né, Tata? Eu veio guiando você até a sua casa. Foi período que aí as crianças não estavam indo para aula de flauta, queria ir, mas eu não podia levar, não dava para estar levando, eu não podia dirigir, não podia estar só. Então foi período muito difícil, mas com a graça do nosso bom Deus, eu falo, eu me recuperei. Se não fosse por Cristo, não recuperava, talvez não estivesse nem aqui para dar o meu testemunho, né? E o que seria da vida da gente sem Deus, né? O que seria ser o amor de Cristo na nossa vida, né? Nada. A gente não seria nada, né? E eu não sei o porquê, mas na aula passada eu senti que era para mim comentar isso que aconteceu, e aí às vezes a gente fica um pouco inibida da situação, assim, de tomar o tempo da aula e tudo. Mas aí eu venho orando bastante, e eu falei, não, eu tenho, se Deus está pedindo, tocando no meu coração para mim falar, né? Então eu preciso contar esse testemunho para as irmãs. Aconteceu isso comigo, foi um fato grave, estou tomando medicação, mas eu estou bem, graças a Deus, estou dirigindo, estou trabalhando, estou cuidando da minha família, mas foi uma coisa muito difícil. E se não fosse Deus na minha vida, talvez, assim, e fez uma grande diferença, na hora, eu estar passando na frente da nossa igreja. Sim. Ali, mesmo eu estando fora, me deu uma força muito grande. Amém. Para a gente terminar e concluir nossa aula aqui de hoje, o estudo traz um paralelo com a história de Jairo. Jairo e sua filha, né? A filha de Jairo já havia morrido. Jairo era um homem muito importante naquela região. Era como se fosse um prefeito, alguém que tinha toda a autoridade ali.
e ele se prostra diante de Deus, de Jesus Cristo, ali naquela ocasião, e pede para ele curar a sua filha. Jesus está indo com ele, conduzido por ele até a sua casa, quando no meio do caminho chegam para ele e falam, sua filha já morreu. E Jesus não dá importância para ninguém que está falando e vai, segue em frente à casa de Jairo, segue rumo à casa de Jairo. Chega lá, ele afasta as pessoas e fala para a filha de Jairo, o Senhor da vida, então, pega na mão da menina e ordena que ela se levante. E, imediatamente, ela se põe de pé e começa a andar. Jairo está assombrado. O povo também está assombrado. E nós recebemos uma lição sobre a autoridade de Cristo. Aprendemos ainda que, quando nos aproximamos corajosamente do trono da graça de Deus, podemos confiar que o Rei dos Reis vai nos ouvir e atender às nossas necessidades. Então, o Senhor Deus é Deus de poder, como nós temos visto aqui na vida das nossas irmãs. Deus de poder e graça, Deus de força e sabedoria. Ele nos dá. Então, minhas irmãs, vamos continuar firmes em oração, sem duvidar, com a nossa vida rendida aos pés de Cristo, sempre, né? Para que ele nos dê sabedoria. E pontos para lembrar. Quando nos acercarmos do trono do Altíssimo com nossos pedidos, podemos permanecer confiantes, pois ele nos ouvirá e não nos mandará embora. O convite de Deus para nos ajuntarmos ao seu trabalho é uma oportunidade para vermos suas grandes realizações nesse mundo e a derrota do mal. Pela nossa fé e no Senhor, além de responder às nossas preces, ele também nos abençoa, superando nossas expectativas. E a nossa oração do dia: Senhor, obrigada por ser não apenas o Rei dos Reis e Criador do universo, mas por ser também o nosso amado Pai Celestial. Hoje nós te pedimos para que nos ajude a crer em ti como Pai, que só quer o melhor para os seus filhos. Gratos por sempre podermos nos aproximar de ti com nossos pedidos e por sempre ouvires nossas orações e atendê-las. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs. Amém. Olha o versículo para memorizar. Assim, acheguemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, nós temos que nos achegar no trono da graça com confiança. Não é com dúvida, é com confiança. Senhor, eu não tenho recurso nenhum a não ser o Senhor. Só o Senhor é o meu Deus. Seja a dificuldade que for, a gente chega diante de Deus, porque Deus é o Deus de poder. Deus que livrou o povo de Israel da morte. Então, é o Deus que pode nos abençoar com tudo que a gente precisa. É só nos achegarmos diante dele com confiança e sermos mulheres separadas para ele, né? Estarmos realmente com uma vida em dia com Deus. Vida em dia com Deus envolve o quê? Envolve santificação. Então, tirar da nossa vida tudo que não pertence a Deus. Mentira, tudo que não pertence a Deus. Coisas que não pode ter na sua casa. Filmes, coisas que não edificam. Palavrão, músicas mundanas, todas essas coisas, novelas. Tira, vai tirando tudo que não pertence ao Senhor. Se consagra. E ora, para você ver se Deus não vai agir na sua vida. Deus age, minhas irmãs. Deus age. Ele é real. Rose, glória a Deus. Rose, você pode fazer essa oração final? Seu áudio. Faz? Então tá bom. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, Pai.
e agradecemos pelo que o Senhor é em nossas vidas, por tudo que o Senhor faz, pelos livramentos, Senhor, pelas bênçãos derramadas, só pelo fato de estarmos aqui reunidas, Pai, mulheres. Obrigada pela vida de cada uma, Senhor, pelas famílias, pelas nossas famílias, Senhor. O Senhor tem nos guardado, nos livrado do mal. Obrigado porque o Senhor, hoje aqui, Pai, dá oportunidade para essas mulheres contarem seu testemunho, Pai. Tem muito mais, eu sei. Louvado e engrandecido seja o seu nome por cada um desses testemunhos, dessas vitórias. Eu tenho certeza que o Senhor fará muito mais em nossas vidas, mas no seu tempo, de acordo com a tua soberana vontade. Estou eu esperando o meu milagre, mas pela fé eu tenho certeza que ela virá. Ele virá, o meu milagre virá. Pai, muito obrigada, nos dê uma boa noite na tua presença, fique conosco essa semana, e tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu nome, Pai amado. É assim que eu oro, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Deus, coloco a vida da Lúcia, Senhor, com esse problema, que o Senhor a abençoe na restituição deste dinheiro. Te peço a Deus também, Pai, pela Irene, que o Senhor a abençoe no seu trabalho. Que o Senhor revista a Lucilene, Senhor, de toda a armadura do Senhor, ó Deus. E a cada uma de nós, esteja com a Rose, que está à espera do seu milagre. Nós oramos, Senhor, porque cremos em Ti. Esteja com cada uma das mulheres que entraram nesse grupo hoje. O Senhor esteja multiplicando, ó Deus, da Tua presença na vida de cada uma. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, mulheres. Um beijo. Continua na fé. Amém. Não fica deitada na cama, não. Levanta. Levanta, ora, busca Deus, que Ele te dá força para vencer. Um beijo. Vocês não querem ir embora, né? Vocês não querem ir embora. Beijo. Que bênção. E a foto? Beijo. E a foto? Tu vai tirar? Oi, Aldinha. Deixa sem foto hoje. Entraram 23 mulheres, agora só tem 13 aí, ó. Oi, Aldinha! Um beijo. Beijo. Deus abençoe. Amém. Amém.